Brasília está em pé de guerra. Já é praticamente certo que Jair Bolsonaro vai vetar o perdão de R$ 1 bilhão da dívida das igrejas. Agora, você está pensando que ele vai fazer isso por quê? Porque acabou a mamata? Porque o Estado é laico, não tem que dar dinheiro para as igrejas? Não. É pior do que você está pensando. Mas eu vou te explicar com calma. Se você quiser entender, vem comigo. Olá, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Roberto Cardoso. Aqui a gente vai direto ao assunto. E olha, apesar da Câmara ter aprovado, apesar do Senado ter aprovado, um projeto de lei que ia dar um perdão de R$ 1 bilhão da dívida das igrejas, só falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Ele não vai sancionar. Esse item do perdão, ele deve vetar, isso já está quase certo, e a bancada religiosa está revoltada. Eles estão ameaçando até abandonar o governo, retirar o apoio que eles dão, a sustentação que eles dão ao governo Jair Bolsonaro. Vou explicar com calma desde o começo. Eu só te peço para você se inscrever no canal, tá? Vou te dar a informação aqui, eu só te peço em contrapartida que você se inscreva no canal. Pode ser? Então é o seguinte, muita gente nem sabe o que é esse negócio. De onde que saiu esse 1 bilhão aí? As igrejas praticamente não pagam imposto, né? Porque o que não tem uma lei federal que isenta as igrejas de pagar imposto, tem às vezes benefícios que são estaduais ou até municipais. Então, por exemplo, tem município que o município decide que templo religioso não paga IPTU. Tem outros municípios que falam que uma igreja não paga conta de água, conta de luz. Tem até município que dá terreno para você construir uma igreja, né? Você conversa lá com o prefeito, ele dá uma área da prefeitura e você constrói e ele não te cobra. Tudo isso eles já recebem de graça praticamente, sem exigir contrapartida nenhuma. Até o salário do religioso é livre de imposto. Então de onde que vem esse 1 bilhão? O negócio é o seguinte, salário, que é um valor fixo que você recebe todo mês, é livre de imposto, livre de contribuição social, tudo bonitinho, não paga nada. Mas tem igreja que estava fazendo assim, ela dava um valor num mês, no outro ela dava mais, por quê? Porque arrecadava mais, no outro que arrecadava menos, ela pagava um pouco menos. É como se fosse uma comissão, sabe? Um valor que varia, como se fosse uma participação nos lucros. Aí, para a Receita não é salário. Salário é isento dessa tributação. Mas se for participação nos lucros, se for qualquer tipo de comissão, aí não, aí a Receita vai lá e autua. E essas autuações todas somadas dão esse 1 bilhão que as igrejas estão devendo. Então elas já não pagam nada, elas já não entregam um produto físico que custou matéria-prima, mão de obra, nada, elas não entregam nada, né? E ainda o pouco que tem que pagar, não pagam e tem 1 bilhão de dívida lá. Aí o deputado federal Davi Soares, que é filho do pastor R.R. Soares, aquele da igreja da televisão, né? Estou seguindo. O filho daquele lá fez um projeto de lei que ia tirar a igreja dessa relação que tem que pagar, essa única tributação que tem que pagar sobre o salário do religioso. A única que tem que pagar ele queria retirar. Até aí, se é para frente, você pode alterar. Só que ele também falou que tinha que perdoar o que estava devendo. Aí é que o bicho pega. Perdoar. Porque você imagina, se eu tiver que pagar um imposto, alguém vem perdoar? Não vem. Como que você justifica isso? Então a ala econômica já chegou para Jair Bolsonaro e falou assim, olha, aprovou na Câmara, aprovou o Senado, só falta você sancionar. Mas se você assinar, lembra que você acabou de dizer que não tinha dinheiro para prorrogar o auxílio emergencial e agora você está rasgando 1 bilhão. Você quer que a gente crie o Renda Brasil no lugar do Bolsa Família com um valor maior e você fica rasgando 1 bilhão. De onde que nós vamos tirar dinheiro se você rasga dinheiro? Então esse é um ponto, é o ponto econômico. Ele está precisando de dinheiro, não pode ficar rasgando do outro lado. Segunda coisa, a parte jurídica. Como você justifica o perdão de uma dívida? Porque se você mudar daqui para frente, é uma coisa, mas para trás, ele pode ser acusado de improbidade administrativa. Ele pode estar cometendo um crime fiscal, simplesmente sem justificativa nenhuma, não executar a cobrança de uma dívida. É como se eu falasse assim, todo mundo tem que pagar IPTU, mas na minha cidade, corintiano não paga. Ou então, flamenguista não paga. É como se eu fizesse uma lei maluca dessa.
Não tem justificativa, não tem... Qualquer pessoa pode contestar isso e ele pode sofrer um impeachment por causa disso. Esse é que é o medo dele, o aspecto jurídico. Não há o que justifique você perdoar uma dívida que já tinha que ter sido paga. Já tinha que ter sido paga. Está atrasado e ainda vai lá e perdoa? Então a grande tendência é que ele realmente vete, ele vai vetar o perdão dessa dívida. Problema é, a bancada religiosa, bancada evangélica majoritariamente, tem uma bancada católica menor, já está falando assim, isso é um absurdo, porque todo o apoio que nós damos ao governo, 1 bilhão é muito pouco perto do apoio que nós damos, veja, a barganha. 1 bilhão é muito pouco perto do apoio que nós damos para o governo, nós podemos retirar esse apoio, são 195 deputados, são 8 senadores, veja, quase 200 deputados de 531. É uma quantia considerável de votos que ele perderia na Câmara. Ele não pode se arriscar a perder 195 votos. Só que essas bancadas temáticas, a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada da bola, um deputado ele pode fazer parte de várias dessas bancadas, porque nada impede, por exemplo, do cara ser ruralista e evangélico, né? O cara ser evangélico e ser do centrão. Então, o que pode acontecer ainda? Quando os evangélicos desembarcam, eles podem acabar arrastando um partido inteiro que é do centrão, que está dentro do governo, que é da bancada ruralista, que está lá dentro. Não é necessariamente o que está tendo problema com essa lei, mas ele pode acabar arrastando, né? Porque quando um partido sai, ele vai arrastar o evangélico, mas vai arrastar um ruralista e vai arrastar mais um outro. Até os filhos do presidente Jair Bolsonaro se filiaram ao Republicanos. O Republicanos é o partido do Edir Macedo, é o partido da Igreja Universal. Se eles desembarcam do governo, o governo ia ter como oposição os próprios filhos. Vocês já pensaram que situação? Esse é o cenário que pode acontecer. Se ele se indispuser com os evangélicos, eles podem desembarcar do governo e são quase 200 votos. Aí fica muito complicado ele governar. Agora veja só, na época da eleição a gente falava, olha o risco que é você ter um candidato tão despreparado como Jair Bolsonaro. Ele era de longe o mais despreparado de todos. Ninguém ligava, né? O importante era tirar o PT, vamos votar nesse cara daí. Como ele é fraco, ele precisou, para ele ter sustentação, se escorar na popularidade do Sérgio Moro, adotar o plano neoliberal do Paulo Guedes, precisou também se escorar nos militares para pegar um pouco da credibilidade que os militares têm, precisou também do apoio dos olavistas, que são os radicais malucos que apoiaram ele na eleição, foi pegando os evangélicos aqui e ali e foi juntando uma base para poder governar. Só que são cabeças completamente diferentes. E aí ele nunca consegue contentar a todos. Se ele indica alguém, por exemplo, para o Ministério da Saúde, que está sem um definitivo lá, tem um interino. Se ele indica um nome, o militar não aceita, se o militar aceita, o olavista não aceita, se o olavista aceita, o evangélico não aceita, e assim vai. O governo dele é todo loteado, todo mundo apita e toda hora alguém fala, vou desembarcar. O centrão dali a pouco fala, olha, eu vou desembarcar. Dali a pouco são os evangélicos, dali a pouco são os militares, porque ele é fraco, ele não tem poder sozinho, ele não tem representatividade, então ele se escora nos outros e toda hora alguém ameaça fazer alguma coisa. Agora é o caso típico, ele não sabe o que ele faz, porque ele quer atender os evangélicos, mas ele está correndo risco sério de até de sofrer impeachment, porque não há motivo para você perdoar uma dívida que já devia ter sido paga. E se ele não perdoar essa dívida, os evangélicos estão ameaçando desembarcar do governo e são 200 votos. Aí a realidade de um impeachment começa a ficar muito próxima de novo. Veja, o DEM já desembarcou do Centrão, não faz mais parte do Centrão, o MDB já desembarcou do Centrão, já abraçaram o PSDB, são oposição a Bolsonaro, dependendo da pauta vão votar a favor, mas no caso de impeachment ninguém sabe como eles votariam. Os evangélicos podem desembarcar e você tem o Centrão que vai para onde sopra o vento. O Centrão não fica abraçado com ninguém não. O Centrão, ele não se vende, o Centrão ele se aluga para alguém. Se de repente ele vê que aquele barco está afundando, estamos em ano eleitoral, tem eleição daqui a 2 meses, eles podem bandear também. Então a situação dele é muito séria e ele tem que decidir até sexta-feira. Ou ele vai sancionar
ou ele vai vetar. Hoje a probabilidade maior é que ele vete, porque ele está em risco jurídico mesmo se ele assinar embaixo desse perdão, dessa dívida de R$1 bilhão para as igrejas. Mas se ele não assina, ele vai se indispor com os evangélicos e ninguém sabe as consequências disso. Vamos pagar para ver? A gente falava que ele não tinha preparo para estar onde está. Essa é a situação. Certo, meus amigos? Agora, no final do vídeo, eu vou deixar o nome de todo mundo que ajuda o canal no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Se você também quiser ajudar, o link está aqui na descrição. Fechou? Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um grande abraço para você e eu já fui!